O nosso próximo convidado é o Dr. Eugênio Gil, foi tenente-coronel do Exército Português e de Transmissões da NATO e UFOR, com responsabilidades como adjunto da secção de Intelligence na Bósnia, até oficial de ligações das Nações Unidas, do Exército de Israel e das Forças Armadas do Líbano. Uma carreira internacional que fez graduar em Direitos Humanos e mestre em Ciências Militares. A sua experiência longe, como CEO da Solid Jazz, aplicada ao setor público, com mais impacto pela SGS, qualidade, saúde e segurança no trabalho e ambiente. Para além deste vasto currículo, também é formador e consultor, e foi nesse ano, e não é, mentor, da Francisca, neste seu projeto que nos apresenta hoje. Passo-lhe a palavra, Dr. Eugênio. Boa tarde a todos. Eu não posso mesmo evitar fazer, eu não podia evitar fazer um resumo muito mais rigoroso em perspectiva do livro. Vir falar deste livro é um gosto e não poderia deixar de agradecer à Francisca. Quando disse, eu fui consultor e mentor da Francisca num determinado projeto, mas depois cresceu aqui um enorme respeito, porque o projeto tinha várias áreas de interesse e muitas delas eu aprendi também com a Francisca pela sua experiência que tem profissional e, portanto, acabei por também aprender muito. E hoje nós estamos sempre a aprender e é importante falarmos e analisarmos várias perspectivas dos vários assuntos. Este é de facto um documento importante para a Francisca. Aliás, tivemos a oportunidade quando falámos, já falámos muitas vezes sobre isto, mas quando falámos também durante o almoço, porque isto, depois do percurso que se faz, ir fazer 7 livros que têm tanta área importante, vertentes importantes desta questão da sustentabilidade urbana. Eu, antes de falar da estrutura do livro, porque eu já participei em 2 ou 3 situações similares, quando se fala do livro deve-se ter um rigor, como eu estava a dizer inicialmente, de dizer aquilo que é o livro na sua essência. Não só o tema, porque a doutora Cristina já o falou, e queria falar aqui um pouco também sobre o tema, mas principalmente do livro. Porque este livro foi escrito de uma forma muito simplista, mas de uma forma muito apaixonada. E percebe-se pela forma como a Francisca, da forma simples como escreveu, mas com muito rigor na análise que faz, escolheu muito, investigou muito, e depois com uma paixão absolutamente fantástica de todos estes temas e deste tema principalmente focal, que é a sustentabilidade urbana. Portanto, a Francisca define como sustentabilidade urbana a busca para equilibrar os aspectos económicos, sociais e ambientais. Aquilo que a doutora Cristina estava a falar, nós hoje, isto gira tudo à parte, em volta daquilo que é a economia, a parte financeira e a parte social. E, portanto, juntando isto, os fenómenos ambientais, ou os aspectos ambientais, temos uma sustentabilidade urbana bastante rica e que merece de todos nós um cuidado especial. E, portanto, podemos dizer que a sustentabilidade urbana, quando bem empenhada, quando bem organizada, quando bem desenvolvida, combate as desigualdades sociais. Depois, podíamos dizer também que a dimensão social da sustentabilidade urbana implica distribuir de uma forma justa os recursos. Ora, a parte de jardim, a parte verde, a parte ambiental, a parte de responsabilidade social nesta área é relativamente fácil de alcançar. Relativamente fácil. Existem sempre questões complexas, mas é relativamente fácil de alcançar. Até porque, como nós sabemos, o uso das energias renováveis, a promoção da mobilidade sustentável, também falávamos sobre isso, esta questão dos carros elétricos, esta questão de termos acessibilidades que nos permitam movimentar mais com outras formas de nos deslocarmos é fundamental. E depois a gestão eficiente dos recursos naturais, porque obviamente que temos todos a responsabilidade de usar de uma forma rigorosa os recursos naturais. Depois,
Eu dizia há pouco, quando cheguei ao pé da Francisca, o seguinte: qual é o risco que nós corremos? Qual é que é o verdadeiro risco que nós corremos? É quando alguém diz isto que é uma verdade factual, não pode ser sequer questionável o que é. Mas para que não vou chatear se a Índia, como um país gigantesco, aliás, o maior país do mundo em população, se tem o maior índice de poluição do mundo? Quer dizer, nós somos 10 milhões, enfim, temos aqui no litoral 3 ou 4 milhões de pessoas, vivem no município de Salto Erro, da região, disse-me 35 mil, caramba, os indianos são 1,4 milhões. Para que é que eu vou chatear? Para que é que eu vou ignorar? Porque é uma responsabilidade de todos nós. É um direito que nós temos, viver num ambiente saudável. Mas também é um dever contribuirmos para esse ambiente saudável. E a responsabilidade da sustentabilidade urbana é do município, portanto, é dos governos e das autoridades municipais, mas também é muito do cidadão e de outra coisa que a Francisca fala muitas vezes, e falamos muitas vezes, tem a ver com as empresas e a intervenção das empresas. E a intervenção das empresas é fundamental. E este jogo de pessoas, empresas, município, este triângulo é que vai fazer com que as coisas se desenvolvam no sentido correto. Eu vou contar só uma pequena particularidade também, para depois começar a falar do livro propriamente dito e das suas divisões. Eu fiz, falando agora um pouco do livro, este livro foi escrito, como eu disse, de uma forma simples, uma visão clara e apaixonada que tem, de uma forma inspiradora, que a visão abrangente consegue proporcionar ideias sobre como podemos transformar a realidade urbana em benefício de todos, promovendo a harmonia do desenvolvimento cidadão e a preservação do meio ambiente. Como a Joana também falou, isto é um livro, é o primeiro de 7. É de uma ambição enorme. A Francisca traçou um caminho enorme para alcançar. Mas para quem lê o livro e verifica neste primeiro livro que a autora, que a Francisca, traça primeiro uma definição para nós percebermos o que é isto da sustentabilidade urbana simplificada, como é que se consegue alcançar, quais é que são as formas. Depois, no final, ela dá-nos uns exemplos interessantes, que nos explica as dimensões da sustentabilidade urbana, a dimensão económica, social, etc. Que depois fala-nos nos desafios da sustentabilidade urbana. E, finalmente, que fala nos benefícios. O que é que nós vamos ter de resultado? Eu, quando faço uma análise, seja ela financeira ou não, vou comprar qualquer coisa, quando eu faço um investimento, quero o retorno. Pode ser o retorno de ter gosto de olhar para aquela peça. Pode ser o retorno de ter 4 espaços verdes, para isso foi o que o Sr. Doutor disse, 4 espaços verdes enormes na minha cidade. Pode ser o retorno de eu ver as crianças a subir. Porque eu não há bicicleta e não vou ser preocupado. É isso que é importante e é uma das grandes preocupações dos pais. Eu tenho que ter sempre um retorno. E, portanto, há benefícios diretos e indiretos absolutamente extraordinários quando se fala de sustentabilidade urbana e que a Francisca tão bem o faz neste livro. E depois termina com uma coisa, para além daqueles diálogos que a doutora Cristina falou, fala também numa última parte, que é as grandes cidades, ou as cidades, de acordo com uma análise que a Francisca fez, e numa análise profunda que fez com pilares identificados e com indicadores, ela faz uma análise de 3 pilares para dar exemplos de cidades e a comunidade internacional identifica. Este livro tem ainda outra particularidade, que é convidar o leitor, convidar quem está a absorver a informação do livro, a participar, ou seja, a tentar perceber e identificar para si próprio o que é que são estas coisas da sustentabilidade urbana. Que desafios é que se colocam a mim próprio? Porque, obviamente, os nossos pais tinham desafios com aquilo que era o verde, vamos dizer assim, com o ambiente que nós não temos neste momento. São diferentes, muito diferentes, muito diferentes. E, portanto, este livro e a Francisca, da forma como traça este desafio permanente de quem lê, tentar perceber, clarificar ideias e desenvolver e consolidar as mesmas para absorver estas informações. Depois, não posso deixar de falar da Nova Pavilhão. É um desafio enorme que a Francisca tem,
Eu, pessoalmente, confesso que passei, não tive a oportunidade de visitar o espaço da sua preguiça, mas a Noctua Vila é um espaço que a Francisca pretende e que eu desejo que seja uma realidade muito forte para mostrar como é que a intervenção, a nossa intervenção, as várias áreas de intervenção se podem fazer na sustentabilidade, na inovação e no bem-estar das pessoas. E eu diria, em passando, que a Noctua Vila é aquele espaço que é uma pequenina, mas grande parte prática daquilo que nós podemos fazer em termos da sustentabilidade e de todas estas áreas do ambiente. Hoje em dia, na altura começavam a ir aos mil, toda a gente tinha estudado, toda a gente cultivava da mesma forma, porque se via as pessoas irem cultivar, e neste momento já não é possível. As coisas mudaram. Nós temos desgelo das calotas, nós temos alterações climáticas significativas, nós temos indicadores de dióxido de carbono e monóxido de carbono brutais. Eu tive, provavelmente estamos um pouquinho atrasados em relação a estas questões, porque é facto, acontecem cada vez mais secas, cada vez mais incêndios. Também havia incêndios há 30, há 40, há 50 anos atrás. Não havia era da mesma violência como aconteceu aqui no Pinhal de Leiria, que é terrível. E temos que fazer aquele Pinhal o dobro do que ele era. Eu não sei o que é a responsabilidade de como é que ele vai fazer, mas temos que o fazer, não interessa. Nem pode demorar 10 anos, mas ele tem que ficar o dobro do que é. Não é o dobro, pelo menos fica igual, porque o rei foi de veras visionário quando fez. E portanto nós temos impactos ambientais significativos na nossa sociedade humana. Caramba! Pensem lá um bocadinho. Há 5 anos alguém falava sobre os carros elétricos. E havia um carro elétrico para dois. Não sei se sabem, 60% dos carros elétricos na Noruega, dos carros são elétricos na Noruega, por exemplo. 60% já estão quase nos 70%. Ou seja, aliás, existem alterações significativas, muito pesadas e muito fortes na sociedade. E vai ter impacto em todos nós. E nós temos que estar atentos. E temos que pedir aos municípios, temos que pedir às empresas. Participem connosco. Nós somos cidadãos que temos este direito e este dever de obrigar estas entidades coletivas mais fortes, mais pesadas na sua estrutura, também demoram um bocadinho mais a fazer as coisas, mas não há problema. Podem demorar um bocadinho mais, mas têm que o fazer. É obrigatório. E é isto que este livro fala, muitas vezes. Portanto, eu, passando aqui um bocadinho para as dimensões, a Francisca fala a determinada altura várias dimensões, a dimensão social. Olhem só as palavrões, as palavras grandes na dimensão social. Saúde, educação, habitação, alimentação, inclusão social e igualdade, melhoria da qualidade de vida, só na parte do direito social. Todos nós concordamos. Todos nós queremos participar nisto e podemos fazer. Depois a seguir na dimensão económica, o desenvolvimento económico sustentável. Na dimensão ambiental, onde se fala na preservação dos recursos naturais. Nós continuamos a trabalhar no mundo global, num mundo capitalista. Isto é uma realidade incontornável. E depois temos que analisar estas coisas de uma forma muito séria. Porque depois não podemos abstrair da responsabilidade que os países e que a economia têm na nossa sociedade. Se há dinheiro, se os países são ricos, conseguem contribuir mais, conseguem fazer com que as populações vivam melhor. Pelo menos têm essa responsabilidade. Se os países são pobres, têm mais dificuldades, portanto têm que saber gerir muito melhor os seus recursos naturais e, por vezes, não conseguimos fazer. Mas a redução dos impactos e a adoção de práticas sustentáveis. Há um terceiro capítulo dos desafios que tem a ver com o crescimento populacional. Uma cidade como a Marinha Grande e cidades do litoral, basta ver os dados da porta. E, portanto, as consequências é que as cidades tiveram que se reinventar, porque muitas pessoas vieram para cá. Então, se vem viver, precisa de habitação. Se precisam de habitação, precisam ter um espaço para as suas crianças. Precisamos de mais creches, precisamos de mais infantários, precisamos de mais supermercados, precisamos de mais de tudo. E depois, isto é um crescimento que por vezes é desorganizado e desordenado e cria pressões enormes a quem gera os municípios. Nem tudo é mau, nem tudo é mal feito, bem pelo contrário.
Muitas coisas são bem feitas. Podemos e devemos analisar e exigir cada vez mais a melhor. E depois, há algumas desigualdades que são criadas. Enfim, nós sabemos que é uma inevitabilidade que pode e deve ser, com ações na área social, na área do terceiro setor, pode ser mitigada com a ação de várias entidades e, portanto, no final do quarto capítulo, a Francisca fala ainda dos benefícios da sustentabilidade urbana, mas também gosto de tentar, e foi o convite que a Francisca fez, de tentar transmitir ao máximo aquilo que é este livro e aquilo que ele lá tem, a riqueza que ele tem lá dentro e a paixão que tem no seu conteúdo. Depois, e para finalizar, dizer-vos o seguinte: a Francisca fez um grande trabalho com base em estudos internacionais sobre, está no quinto capítulo, sobre os exemplos de cidades sustentáveis. E fala dos pilares do planeta, as pessoas e a prosperidade. E eu só vou-vos dar um exemplo, algo que não nos vai surpreender, mas de qualquer forma vou dizer-vos, porque é uma parte importante do capítulo, do livro, perdão, que é na parte do planeta em que as respostas são as necessidades imediatas dos cidadãos, os impactos a longo prazo e o investimento nas infraestruturas. A Europa é top. A Europa está no topo em todas as suas linhas. Portanto, principalmente a Escandinávia, que a Francisca depois detalha, mas principalmente a Europa, nomeadamente Oslo, Paris, Estocolmo, Copenhague e Berlim. Estas cidades agarraram o seu capital humano. Nada se faz sem as pessoas. Mas às vezes esquece. Isso é outra questão. Nada se faz sem pessoas. As pessoas é que são as causadoras dos movimentos destas coisas. Da sustentabilidade. Nós é que somos responsáveis por isto. Isto quer dizer que todos nós estejamos em funções públicas. Para a pessoa vereadora que há bocado que eu agradeço a complementaridade da informação e preciosa sobre todos nós, na nossa função pública ou cívica, pública e depois a parte empresarial ou, enfim, neste caso do município, ou cívica, temos a obrigação de participar nestas, para que elas sejam uma realidade para as gerações presentes e para as gerações futuras. Muito mais havia para dizer, eu vou só terminar com estas duas ou três frases. Este livro é uma reflexão, para todos nós, sobre como podemos alcançar a sustentabilidade urbana simplificada, porque nos dá uma imagem. Quais é que são a definição dela própria, quais é que são os desafios, os benefícios, as dimensões e os exemplos. Eu convido-vos a ler o livro, porque vale a pena. É um livro apaixonado de uma pessoa especial, que eu desejo toda a sorte do mundo e façam a leitura com sentido crítico também, porque a Francisca também vai agradecer isso. E, portanto, termino agora, já as maravilhas. Mas aqui a sorte da doutora Cristina também falou tanto tempo, falou se calhar porque menos um minuto e eu passei só apenas uns 20 minutos. Muito obrigado e boa leitura.